Então, tá ok aí. A partir de agora, nós estamos gravando as aulas, a aula 2 aqui da Escola de Missões. Então, como eu disse, eu quero agradecer a sua presença. Só um instantinho aqui. Quero agradecer a sua presença por vocês estarem aqui na aula 2 da Escola de Missões. Recapitulando, nós seremos bem objetivos aqui nessa aula, bem direto ao ponto. A gente sabe dos desafios que você tem aí no seu ambiente de trabalho. Talvez alguns estejam ainda no trabalho, ouvindo, indo para casa e se conectou para assistir essa aula. E você tem também afazeres aí para amanhã. Então, a nossa ideia aqui é sermos bem ao ponto, bem objetivos. Vamos dividir essa aula em 2 períodos. O pastor Caio estará tocando em 2 assuntos. E aí, no meio, entre um assunto e outro, eu vou colocar algumas informações importantes a respeito aí da Escola de Missões e do nosso conteúdo programático. Tá bom? Então, aí, sem perder mais tempo, nós já oramos. Quero, então, apresentar para vocês o pastor Caio Conceição. O pastor Caio é um grande amigo. Tive a oportunidade de ser contemporâneo dele lá no momento, na época em que nós estudávamos teologia, né? Ali compartilhávamos ali o mesmo dormitório. Então, um homem de Deus, desde do seminário ali, muito focado na missão, muito focado nesse aspecto de uma igreja ser relevante, a igreja ser missionária. O pastor Caio, ele atuou como pastor distrital durante um longo tempo aí do seu ministério. Depois ele trabalhou também na base Gênesis, né? Foi uma base, um centro de influência que a igreja manteve durante muito tempo ali, bem na Praça da Sé, né, pai? Né, Caio? Na Praça da Sé, em São Paulo. É um centro de influência que trabalhava com refugiados, com estrangeiros. Ali em São Paulo é uma cidade que recebe muitos estrangeiros e era um centro, então, que trabalhava ali. A principal ação do centro era o acolhimento, né, a esses estrangeiros e tudo mais, e foi uma experiência muito boa. Mas é interessante que o pastor Caio, sem que a igreja necessariamente pedisse a ele, né, ou dissesse para ele, Caio, a sua função é essa, o pastor Caio ele sempre esteve envolvido com viagens missionárias, né? Então ele fazia por conta. Eu me lembro que ele, nas conversas que eu tinha com ele, ele doava parte das férias dele, ia lá para Moçambique, para a África, fazendo viagens e por conta própria, né? Era uma decisão dele, não era que a igreja pedisse para ele, uma associação pediu uma administração, não era ele que fazia isso, né? Então ele sempre, desde quando eu me entendo aí, por gente, o Caio, observando ele no ministério, todas as férias, o Caio indo em alguma viagem missionária intercultural. Até que um momento, então, a igreja olhou para o Caio e falou, rapaz, nós temos aqui temos aqui na prata da casa, temos aqui alguém que faz isso porque ama. Nunca foi pedido, solicitado, e ele faz, ele sempre está interagindo, sempre está fazendo. E a igreja, então, convidou o Caio para dirigir o Instituto de Missões do UNASP, né? O pastor Caio hoje é responsável pelo Instituto de Missões, e algo a mais ele vai poder falar com mais propriedade do que eu, no UNASP, né? Campus aí em Engenheiro Coelho, né? Então, tem feito um trabalho lindo. Hoje, esse instituto ele envia aí missionários para viagens missionárias todo mês de julho, mês de janeiro. Qualquer coisa, pastor Caio, depois você me corrige aí. Mas é um instituto que tem larga experiência nesses projetos, é o nosso parceiro aqui para a Escola de Missões. Então, indo para uma viagem intercultural em outro país, nós iremos com o UNASP, tá bom? Então, é um instituto da Igreja Adventista que tem toda já a bagagem, a vivência, e aí nós entraremos aí dentro desse know-how deles, servindo como um apoio também, como se fôssemos alunos do UNASP nesse campo missionário, né? Então, isso para a gente dá uma segurança muito grande. Quando eu estive em uma viagem missionária também, férias missionárias, né, como a gente fala, eu estive no Peru e fui também ali, entrei no guarda-chuva da UNASP, do Instituto de Escola de Missões, e foi uma bênção para a equipe que a gente pôde levar na ocasião do Rio de Janeiro para essa viagem, né? Então, essa parceria ela é muito bacana, porque a gente está indo com pessoas que já fazem isso, já tem um know-how desse tipo de viagem, desse tipo de missão. Isso para a gente aí é uma bênção, né? Então, pastor Caio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por doar o tempo para estar aqui conosco. Eu sei que você é apaixonado por esse tipo de ministério,
Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe use. Pastor Caio, como eu disse, ele vai ter agora, a participação dele é dividida em 2 momentos, e entre um momento e outro eu vou entrar para falar com vocês aí sobre a atividade da aula passada, o filme e tal. Nem todos me mandaram, mas eu tenho aqui a relação dos alunos que me enviaram, e esse daí, assistir aquele filme e fazer ali o exercício relativo àquele filme, é algo importante para que você, ao final desse curso, possa estar adquirindo aí o seu certificado que você participou da Escola de Missões aqui da Missão Mineiro Oeste. Né? E isso daí é um pré-requisito para que você possa ir para uma viagem missionária. Tá bom? Pastor Caio, que Deus lhe abençoe. É aí com o senhor, então, aí os momentos que se seguem. Valeu! Muito obrigado, pastor Alexandre, agradeço pela apresentação, é uma honra poder estar aqui com vocês, da Mineiro Oeste. Primeiro, eu fico feliz em poder compartilhar um pouquinho, né, do que Deus tem feito em nós e apesar de nós. E como ele mesmo falou, a gente é amigo aí de longa data, pelo menos quase 15 anos, né? Tivemos a oportunidade de morarmos juntos também um período ali no internato. E é um amigo que a gente sempre recorre aí nas horas de necessidade. Então, obrigado, pastor Alexandre, por essa oportunidade de estar falando aqui com esse grupo seleto. E eu queria também já confirmar essa parceria entre a Mineiro Oeste e o NASP, porque o NASP tem feito esse trabalho há 15 anos, né? Esse ano nós completamos 15 anos como núcleo de missão. Então, começou lá atrás, quando eu estava ainda no 2º ano, o professor Volter, na época, iniciou todo o processo. Infelizmente, hoje é falecido. Depois veio o pastor Marcelo Dias, e aí o pastor Rodrigo Sampaio, e agora estamos à frente, já há 1 ano e meio, aqui do núcleo de missão. Então, vai ser uma alegria a gente poder fazer essa parceria, porque é uma relação de ganha-ganha. Nós ganhamos com a renovação de missionários, de voluntários, de pessoas que entram e contribuem, que participam, e também o campo local tem a oportunidade de viver a missão de Deus de uma forma mais completa, porque, como diz lá em Atos 1:8, devemos ser testemunhas do Senhor. Quando Cristo fala aos discípulos, ele não estava apenas falando ali com Pedro, André, Tiago, João no barquinho. Ele estava ali falando também para você e para mim. A nossa influência local deve existir, não faz sentido você ir para outro lugar do planeta sem ter a sua relevância local, mas também a projeção geográfica missionária precisa acontecer pela igreja, e nós somos a igreja. Então, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judéia e também confins da terra, precisam ser alcançados com o poder do Senhor. E você vai ver aqui na aula de hoje alguns dados que vai colocar no seu coração uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa. Então, eu quero parabenizar também o pastor Alexandre e toda a administração aqui da missão, né, Mineiro Oeste, pela visão, por acreditar que realmente nós precisamos fazer esse trabalho. O Serviço Voluntário Adventista, ele também é o programa oficial da igreja, que pode oferecer para você a oportunidade de viver uma experiência missionária em mais de 163 vagas abertas que nós temos hoje no Serviço Voluntário Adventista, para você ao redor do mundo, inclusive em países desafiadores como o Cazaquistão, por exemplo, Palau, China, e a própria Europa, que cada vez mais tem caminhado para uma realidade muito difícil da pregação do Evangelho. Então, amigos, eu quero parabenizar aqui a Mineiro Oeste por crer nesse movimento. É uma segunda milha, a gente sabe disso, a gente sabe que todas as atividades do campo, dos irmãos, dos líderes da igreja, é muito intensa, mas vale a pena. Vale muito a pena, porque lá na frente nós vamos perceber vidas sendo salvas por Cristo e também pela missão. Cristo nos salva do pecado e a missão nos salva de nós mesmos. Essa é a primeira frase que eu quero deixar com você aqui. Jesus, através do seu sangue, nos salva do pecado, nos resgata, nos perdoa, uma vez por todas.
Agora, a missão, ela tem o poder de salvar você de você mesmo. Você tem a oportunidade de sair da zona de conforto, que é uma das maiores desgraças da história do cristianismo. Você pode virar estatística ou você pode fazer parte da história. Se você pegar ali Hebreus capítulo 11, você percebe pessoas que saíram da sua zona de conforto e quiseram ser usados pelo Senhor de uma forma especial. Se Hebreus 11 continuasse sendo escrito, será que o seu nome estaria lá? Essa é a pergunta. Então, mais uma vez, é uma alegria poder estar com vocês, tá? Eu tenho aqui 20 minutos. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o porquê. Vou compartilhar minha tela aqui. Porque qualquer dificuldade de projeção, vocês me avisam, por gentileza. Por que nós devemos hoje viver a realidade missionária? Pastor, mas olha, aqui do outro lado da minha rua não tem uma pessoa que precisa ouvir do evangelho? Tem. Por que eu preciso, então, ir lá para o outro lado do mundo para poder pregar o mesmo evangelho? Essa é uma boa pergunta, mas ela tem um problema. Ela se torna boa porque realmente, para pregar o evangelho, é em qualquer lugar. Mas ela se torna um problema porque quando você pensa assim, nós vamos perceber que apenas 10% dos 30% dos cristãos hoje no mundo são cristãos realmente nominais, ou melhor dizendo, né? São pessoas que realmente vivem o cristianismo não só nominalmente, mas ativamente. Então, por que eu vou para o outro lado do mundo e fiz isso por 3 anos nas minhas férias? Porque algumas pessoas que eu visitei não tiveram a oportunidade de conhecer ou ter o mesmo acesso, a mesma facilidade de acesso que eu tenho aqui no Brasil. Quando nós falamos de janela 1040, e Guiné-Bissau faz parte dessa janela, é um país que eu tenho ido nos últimos 5 anos, nós estamos falando de pessoas completamente isoladas em relação à pregação do evangelho. Você vai ver aqui um pouquinho. Então, por que você é necessário? Pense nisso. Pense um pouquinho aqui sobre essas questões. Você acha que missionários ainda são necessários? Será que é preciso ainda pregar o evangelho? Na sua opinião, o que necessita ser feito para que a obra seja concluída? Nós vamos perceber aqui que o nosso discurso, muitas vezes, é um discurso triunfalista, porque nós, muitas vezes, confundimos presença da igreja com relevância da igreja. Realmente, para a honra e glória de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está bem representada no mundo inteiro. Quase todos os países representados, a igreja está lá. Porém, eu tenho que lembrar você de que tijolo não prega evangelho. Quem prega evangelho são pessoas. Como diz Spurgeon, é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão. Então, é um feito de carne e osso, uns mais osso do que carne, como é o meu caso, né? Magricela. Outros um pouquinho mais recheadinhos aí. Mas é tudo da mesma matéria-prima, o pó. Todos somos pó. É um pó falando para outro pó, onde encontrar realmente vida e vida em abundância. Então você vai perceber que milhões e bilhões ainda não foram alcançados. O salmista, no Salmo 22, verso 27, diz o seguinte: lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Isso é uma profecia. É uma profecia dentro do livro de Salmos que mostra o que vai acontecer com as nações. Não haverá nenhum povoado na terra que fique sem conhecer o nome do Senhor. Se eles vão escolher, o Senhor é outra coisa, mas todos terão a oportunidade de se prostrar perante a soberania de Cristo Jesus. Pense um pouco nisso. Você sabia que hoje no mundo existem 4 bilhões de não cristãos? Os não cristãos estão crescendo a cada dia. E se você gosta de ler alguns livros interessantes, eu recomendaria, não consegui pegar ali, não deu tempo, um livro chamado
amam a Jesus, mas odeiam a igreja, tá? É um livro bem interessante que mostra que a cada dia a humanidade, o mundo tem sofrido com o pós-cristianismo. Ou seja, o cristianismo já não é visto mais como necessário. Ou Cristo não é visto mais como alguém que possa ser colocado em prática na sua vida. 4 bilhões de não cristãos. Se você lembrar a quantidade que nós temos de habitantes no mundo hoje, você vai perceber que é mais da metade da população do mundo. Hoje nós estamos próximos aí de 8 bilhões, 7,8 bilhões de habitantes. 1/3 das etnias não estão evangelizadas e 1 bilhão de pessoas se dizem sem religião, que também está crescendo cada vez mais. As pessoas não querem ter um compromisso com uma denominação. Por isso, elas acreditam cada vez mais na fé fast food, onde ela pode, por exemplo, ligar a televisão e assistir um culto pelo YouTube. Ela não quer ter o trabalho mais de pegar o seu carro, sair da sua casa, se arrumar, ter todo esse tempo para poder sentar num banco de igreja e ainda ver o erro dos irmãos. Cada vez mais, e a pandemia veio para escancarar essa realidade, as pessoas estão preferindo os fast foods da fé, onde você chega, escolhe no menu, hoje eu vou assistir um culto do NASP, hoje eu vou assistir um culto da Central de Belo Horizonte, aqui eu vou assistir, então, um culto da Igreja Brasileira de Nova York, e ali você começa a escolher no menu que tipo de programação espiritual você quer. Mais da metade da população mundial vive hoje em centros urbanos. Em 2008, por exemplo, 50% viviam em cidades, outros 50% nas zonas rurais. E eles estimam que em 2050, no Brasil, 92% da população brasileira estarão vivendo em centros urbanos. É uma realidade, não tem como você fugir. A maioria das megacidades hoje encontram-se no mundo oriental, e é nessa faixa do globo terrestre onde existem os países menos penetrados, né? Ou mais distantes do evangelho, que nós chamamos de janela 1040, 10 por 40. Essa nomenclatura ela foi escolhida no último, ou melhor, no primeiro concílio de Lausanne. Na verdade, foi uma convenção missionária lá em 1974. E lá, então, foi colocada essa expressão para mostrar essa região, esse retângulo gigante, 10 por 40, a janela 1040, dos países menos alcançados ou as realidades mais desafiadoras da pregação do Evangelho. Hoje, fala-se de 3 grandes janelas do desafio da pregação. A primeira delas é a janela 1040, bem conhecida. Então, já são aí quase 50 anos que essa expressão foi colocada e todo aquele que começa a ouvir sobre missão já é apresentado da janela 1040. Mas hoje nós temos também a janela dos centros urbanos. Cada vez mais nós estamos vendo, por exemplo, igrejas trancadas, entre aspas, com medo da cidade que está lá fora, perigosa, que afasta os nossos jovens da igreja, e que não existe um diálogo dessa igreja com a sua comunidade local. Essa é a minha tese, ou a minha dissertação do mestrado, missiologia, como que a igreja local pode viver na sua geografia local, no seu contexto, uma obra de pregação do evangelho relevante para a sua realidade geográfica. Então, nós temos a terceira grande janela aí, que é o pós-modernismo e também o secularismo, e agora já se fala em pós-cristianismo. Os países da Europa, a América do Norte, por exemplo, têm sofrido muito com isso. Igrejas que por fora têm a fachada de igreja, mas dentro são bares, são pubs, são qualquer coisa menos igreja. Eles não podem mudar a fachada porque são patrimônios históricos da cidade, do país, enfim, tombados, mas por dentro já não é uma igreja há muito tempo. E não foi porque a igreja saiu dali e saiu para um prédio maior, foi porque fechou mesmo.
Os jovens não querem saber de religião, os velhos morreram e tiveram que fechar. Não tinha mais membros para poder sustentar a igreja. Então, quando nós lemos lá a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, em especial no verso 19, você conhece esse texto, lá diz que o evangelho vai ser pregado, Jesus fala, né? Indo, ou seja, ide, ali está uma forma equivocada, né? Na verdade, ele é o indo, o imperativo está no fazer discípulos. Então, indo, ensinando, batizando, façam discípulos de todas as nações. Essa expressão todas as nações é pantatai etine. Não vale a pena você aqui se prender à palavra grega, mas entenda o significado dela. Pantatai etine não significa etine nações, é outra palavra. Etine vem de etnia, tá? Então, quando você fala assim, o evangelho chegando a todas as nações, dá uma visão diferente. E eu vou explicar para você o que eu quero dizer com isso. A palavra bíblica no original é etne, de etnia. Hoje nós temos 17.416 etnias no mundo. Só que o problema é que dessas 17 mil, mais de 7 mil não são alcançadas. Uma etnia é um grupo de pessoas que pode ser classificada pela sua linguagem e pela sua cultura. Então, você pode ter dentro do mesmo país centenas de etnias. Ok? Nós vamos pegar aqui um exemplo da Índia, que mais de 80% não ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Lá eles possuem dezenas, centenas de etnias. A China, por exemplo, com quase 2 bilhões de habitantes, né? Mais de 1 bilhão, assim como a Índia também, são países imensos. Por que a palavra em Mateus não são... Por que a palavra lá, etne, em Mateus não é países? Porque quando nós falamos que o mundo vai conhecer o evangelho, nós vamos pregar o evangelho a todo mundo, então virá o fim, a gente começa a fazer um cálculo assim. Tá, então, todo mundo, quantos países são no mundo? 195 países. De acordo com a ONU, são 193. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, são 206 integrantes do COI. Então, será que para pregar o evangelho nós temos que ter a representatividade da igreja nesses 193 reconhecidos pela ONU? Se chegarmos em todos esses países e plantarmos uma igreja lá, podemos dizer que Cristo pode voltar? A resposta, infelizmente, é não. Porque Jesus disse que todas as nações ouviriam a sua voz, todas as famílias da terra se prostrariam perante ele. E quando Mateus fala que todas as nações nós deveríamos pregar, ensinar, batizar e fazer discípulos, ali é etnia. É cada grupinho de pessoas. Então vamos lá, vamos piorar esse quadro aí. Hoje é a aula número 2, mas se prepare porque alguns vão sair dessa aula depressivos, tá? Assim como eu saí depois que eu descobri desses números, no bom sentido, né? Bom sentido. É depressão missionária, tá? Hoje nós somos 7,84 bilhões de habitantes no planeta. Esses dados são de joshuaproject.com. Você pode colocar lá e comprovar. 3,27 bilhões são chamados de não alcançados. O que é um povo não alcançado? E aí nós estamos falando agora de uma sigla chamada PNA, Povos Não Alcançados. Os PNAs são grupos de pessoas, etnias, que possuem na sua composição menos de 5% de cristãos e menos de 2% de protestantes ou evangélicos, né? Então, isso representa quase 3,5 bilhões, 41,8% dos habitantes do planeta Terra.
Só que agora vem esse segundo quadro aqui, agora você precisa se segurar na cadeira. 2,18 bilhões, ou seja, 28% da população mundial não foram expostos ao evangelho, porque eles não têm uma igreja para frequentar cristã. Não estou falando de adventismo, estou falando de cristianismo. Se nós falarmos aqui de adventismo, aí então o negócio fica feio. Eles não possuem uma Bíblia para segurar na mão, não existe num raio de centenas de quilômetros, de milhares de quilômetros próximos deles, uma Bíblia traduzida no seu idioma, um cristão para conversar, uma igreja cristã para poder ter a oportunidade de entrar. Estou falando de batismo, estou falando de entrar na igreja. Sabe aquele visitante meia-boca que chega, entra, sai e nunca mais volta? Esses não têm essa oportunidade. Hoje nós temos, assim como Pantatá e Itinê são etnias, não são países, idiomas também não adianta a gente alcançar. Nós temos que alcançar linguagens, são os dialetos. Hoje nós temos 7.359 linguagens. E esses dados são de Wycliffe Alliance Global, onde eles traduzem a Bíblia para outros idiomas. Apenas 9,5% das linguagens do mundo tem a Bíblia completa. Você sabia disso? 21,2% somente o Novo Testamento. Opa! Então, aquele discurso triunfalista de que nós chegamos em quase todos os países do mundo não é tão positivo assim. Porque 28% da população mundial, mais de 2 bilhões de habitantes, e 9,5% apenas com a Bíblia completa, as linguagens representadas no mundo, significa, meu amigo, que nós, como seres humanos, estamos falhando na nossa missão de pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas não é obra do Espírito Santo? Amém, glória a Deus que é. Porque se fosse seu e se fosse meu trabalho, nós não teríamos chance nenhuma de alcançar a todo mundo. Porém, a boa notícia é... Perdão. Nunca o Senhor dependeu da ação do homem para concluir a sua missão. Ele convida o homem para se envolver na sua missão porque um mendigo dizendo para outro, que também é mendigo, onde é que existe pão faz mais sentido, porque anjo não perde o emprego, anjo não perde o filho no acidente de carro, anjo não tem o marido fora da igreja, anjo não pega Covid, entendeu? Quando eu falo para você, olha, vale a pena seguir Jesus, e a pessoa vê que na minha vida eu também passo por provações, ele percebe que eu sou como ele. E se Cristo é poderoso para transformar a minha vida, ele também vai querer que Cristo transforme a sua vida. Esse quadro aqui a gente não vai se atentar muito por ele, porque são dados aqui que eu já comentei, né? Você tem aqui os países na faixa vermelha, que são os países menos alcançados, os países da faixa amarela, que são ali pessoas que têm pelo menos alguma chance, algum acesso humano ao Evangelho, e aqueles que têm liberdade de pregação do Evangelho, que é o caso do Brasil, que está nessa faixa verde aí, que é esse quadro aqui que dá para entender mais. Tá vendo o Brasilzão aqui, ó? Verdão. A África subsaariana hoje já não é mais tanto o desafio da igreja, da pregação do Evangelho. Mas o norte da África, o sul da Ásia e da Europa, aqui um pedacinho, e um pedaço bom aqui da Ásia, né? Chegando até um pedaço da Oceania, hoje são os países com mais dificuldade da pregação do Evangelho, que inclusive faz parte da janela 1040, tá vendo? Ó? Pega essa imagem, tá vendo esse retângulo aí, janela 1040? Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. É exatamente a região mais desafiadora do planeta, que abriga 63% da população mundial. 63% do planeta Terra moram nessa região
de difícil penetração do evangelho. São países que, se você lê uma Bíblia, você é preso. Se você se converte ao cristianismo, você morre. Eu estou falando de países de 99,5% de muçulmanos, de hindus, de budistas, onde 0,01% de cristãos existem ali. Você imagina aqueles que guardam o sábado ou os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Menos de 8% são cristãos nessa região. A maioria das religiões majoritárias. Então, 72% daqueles grupos, lembra? Dos 17 mil, tem menos de 2% de cristãos que estão na janela 1040. 96% dos grupos étnicos menos evangelizados do mundo estão nessa região. 82% das pessoas mais pobres do mundo estão na janela 1040. Na janela 1040 você encontra 34 países muçulmanos, 7 nações budistas e 2 países hindus. Menos de 10% de todos os missionários trabalham na janela 1040. Então aqui está uma projeção. Hoje somos 33% de cristãos. E aí então você diz, aê, pastor, ainda somos a maioria. A maioria não significa que nós somos a melhoria. Ok? O muçulmano, por exemplo, leva muito mais a sério o islamismo do que o cristão leva o cristianismo. Ok? É claro que tem o muçulmano tranqueira também, igual tem o adventista tranqueira. Mas eles levam mais a sério do que os 33% de cristãos, que você vai entender que não significa tanto assim sermos a maioria, né, como religião no mundo. Então aí está um pouco mais da janela 1040. Os menos evangelizados, os mais populosos, né, os países, os mais difíceis de serem alcançados e os mais pobres. Quase metade da população mundial vive com menos de $2 por dia. 40 milhões hoje têm HIV. 2 a 3 milhões morrem todos os anos de AIDS, inclusive 500 mil crianças. Mais de 100 milhões de crianças vivem na rua. A cada dia surge cerca de 35 mil novos órfãos. E 2,2 milhões de crianças morrem a cada ano, vítimas das doenças que já descobriram a vacina. 1,8 milhões de crianças morrem anualmente vítimas de diarreia. 3, quase 4 mil morrem diariamente por consumirem água não potável. E aí? Por que é necessário que você se envolva com a missão? Porque é preciso que você vá para fazer a obra que tem que ser feita. Primeira coisa que a gente precisa colocar aqui, que o desafio espiritual é grande, porque o diabo não brinca de ser diabo, mas eu brinco de ser cristão. Existem hoje mais cristãos que foram martirizados no século XX do que a soma dos outros 19 séculos anteriores. O diabo não está brincando de ser diabo, mas infelizmente a igreja muitas vezes brinca de ser igreja. Cerca de 5,5 bilhões de pessoas não querem se denominar como cristãos. E aqui são alguns dados, né, de clima, vamos passar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Quando o adventismo começou, lá no século XIX, éramos em 1,7 bilhões de habitantes. E eu vi aquele zelo e amor dos pioneiros, onde eles passavam ali madrugadas em oração, buscando a presença do Senhor, vendendo as suas propriedades, perdendo muitas vezes até a saúde. Tiago White morreu de tanto trabalhar. Ellen White perdeu filhos. E não era incomum você perder posses e a própria vida ou vida daqueles que você ama por causa do estudo e da dedicação com a pregação do Evangelho. O compromisso dos pioneiros dessa igreja que você faz parte, desse movimento que nasceu da profecia, não de um fundo de uma garagem ou de 2 pastores que brigaram. Nossa igreja não surgiu assim. O nosso movimento profético nasce da Escritura, nasce da profecia
de um reavivamento da pregação da volta de Cristo. Mas sabe qual é o problema, amigos? O século XX trouxe aí várias histórias. Se nós falássemos de cada janelinha aí, ó, passaríamos aqui as próximas 2 horas, pelo menos, falando um pouco sobre o que foi o século XX. E alguns dizem ainda que o século XXI finalmente começou pela pandemia. Esses 20 anos para trás ainda fizeram parte do conceito do século passado. Para muitos sociólogos e antropólogos, o século XXI realmente começou pós-pandemia. Agora eu falo uma coisa para você. Hoje somos 8,7 bilhões de habitantes. O adventismo chegou no mundo inteiro. O problema é o seguinte, ó. Hoje, 75% dos adventistas estão nesse hemisfério aí, ó. Hemisfério sul, né? Ou esse pedacinho. Vou colocar aqui a América do Norte, a América do Sul e a África subsaariana. Só que nessa região é onde existe a menor concentração populacional do globo. Nessa região moram 25% da população mundial, mas 75% é adventista. Em contrapartida, nós temos na parte de cima, norte da África, Europa, Ásia e Oceania, 75% da população mundial mora aí, mas nós só temos 25% de adventistas nesses países. Você claramente percebe que existe uma má distribuição missionária. Quem é você na fila do pão? Ou na própria igreja? Você é aquele crente desinformado que fica criticando o irmão, o pastor, a associação e perde tempo com isso, sendo que existem bilhões de pessoas que não ouviram falar do nome de Jesus? Você é aquele crente distraído que fica ali se distraindo com coisas tão banais? Você sabe que às vezes o diabo olha para você e fala assim, não, isso aí eu não preciso nem me preocupar com ele, porque ele mesmo se enrosca. Será que você tem facilitado a vida do diabo? Se enroscando nas suas coisas, nas suas provações. Tem gente que o diabo nem se preocupa em tentar, porque ele mesmo é uma tentação para ele mesmo, para si mesmo. Entende o que eu quero falar aqui? E tem aquele crente tímido, né? Que tem vergonha de pregar o evangelho, mas não tem vergonha de cantar, por exemplo, o hino do time ou do artista aí preferido. Em que mundo você vive? E aqui é a última tela para a gente dar aqui uma pausa, tá? Hoje o mundo D é composto por 10% da população que são os cristãos que realmente leem a Bíblia e levam a sério a grande comissão. Pastor, mas não era 33? Era não, é. 20% é o mundo C. São cristãos nominais. Sabe aquele que usa a Bíblia desodorante? Você conhece a Bíblia desodorante? É aquela Bíblia que vive debaixo do braço? Exatamente. Coisa linda, né? Ele é o crente mais bonito da igreja, o homem que mais se veste bem. Só que durante a semana o miserável não é capaz nem de dar um estudo bíblico. Ele abre a boca para falar do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético, do Cruzeiro, mas não fala sobre Cristo, nem para os seus filhos, quanto mais para o vizinho. É o cristão cone, que não faz diferença nenhuma. Se esse miserável explodisse, a vida continuaria a mesma. Ninguém sentiria a falta dele em relação à pregação do evangelho. Tem muita gente assim, inclusive adventista. Já o mundo B são os não cristãos que vivem de uma forma cultural e geográfica perto dos cristãos. Eles têm uma igreja para entrar, eles têm uma Bíblia para ler, eles podem bater um papo com um cristão, conhece até Jesus, mas escolheram não seguir. Agora, 40% da população são não cristãos que não podem ouvir o evangelho. A maioria, meu amigo, a maioria faz parte do mundo A. Eu vou interromper aqui para o pastor fazer aquele break e aí depois a gente retoma aí com a parte 2, tá? Da nossa aula de hoje. Pastor, por favor. Muito bom, Caio, ó, muito boa aula, né? Muito boa mesmo, rapaz.
Você vê quando a gente... o quanto nós ainda estamos distantes, né, daquele ideal que, como igreja, podemos fazer. Como igreja, aí existe uma contribuição muito grande que temos que dar para o campo missionário. E a igreja no Brasil, vejo hoje, cara, que ela tem uma responsabilidade gigantesca frente a essa necessidade. Vocês lembram que na última aula, né, o pastor, na aula inaugural, né, o pastor Johnny, falando conosco, o nosso desafio não é nem tanto o desafio a nível de financeiro, mas sim desafio de voluntários, né? Eu não sei se você vai apresentar aí, pastor, mas eu vi uma pesquisa que nós temos aí no mundo cristão aproximadamente 98% do material produzido pelos cristãos para consumo dos próprios cristãos. Ou seja, quando a gente produz um material evangelístico, a gente produz, em sua maioria, para alcançar um mundo já alcançado. E aí, quando olha, então, para a janela 1040 e esses desafios aí, nós temos 2% apenas. A Igreja Adventista é um dos poucos movimentos que foge um pouco dessa porcentagem aí de produção de materiais. Mas quando você pega no mundo cristão como um todo, a realidade é mais ou menos isso. 98% de livros e literatura e tudo mais visa alcançar o mundo já alcançado, e aí apenas 2% para o mundo ainda não alcançado. Amigos, nós estamos caminhando aí para a segunda parte, né? Para a parte final. Eu quero apenas aqui trabalhar com vocês alguns pontos. Bem, lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp, eu já coloquei ali, o pastor Caio falou do Jotcha Project, né? Que é um aplicativo que você pode utilizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um instantinho. Deixa eu abrir o meu aqui. É um aplicativo, deixa eu tirar aqui a minha proteção de tela. Só um instantinho. Eu vou tirar aqui a minha tela de fundo, ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. E eu vou compartilhar lá no grupo. Só um de fundo aqui, ok. Beleza. Então, a iluminação não vai ajudar, né? Não vai ajudar. Opa, não, vai sim. Então, ele é um aplicativo que todo dia você pode... É um aplicativo, você baixa esse aplicativo, vou mandar o link no grupo lá do WhatsApp, e todo dia esse aplicativo, ele te dá uma noção de um povo não alcançado do dia, né? Então, hoje, nós estamos orando, quem tem um aplicativo está orando pelos comorianos, né? Em Comores, ele é o povo não alcançado do dia 26 de abril. Então, eles vão, no aplicativo, faz uma descrição de quem é esse povo não alcançado. É interessante que trabalha também aqui ideias para alcançar esse povo. É muito bacana, e vem falando aqui também qual é a posição geográfica onde se encontra esse povo. Então, todo dia você vai ter aqui acesso a algum povo não alcançado e vai poder orar por esse povo não alcançado e conhecer quais são as estratégias que estão sendo utilizadas para estar alcançando esse povo, tá bom? Então, lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vi aí que já foi colocado, o Caio aí, você que botou, Caio? O Wilde, né? O Wilde colocou aí, não, foi, alguém botou aí no grupo aí, foi o Caio, né? Colocou aí o site, e aí tem, então, esse aplicativo, faça uso dele, tá bom? Daqui a pouco eu estou colocando lá no grupo. Bem, eu também vou colocar lá no grupo o resumo, vou botar depois o resumo da aula de hoje, tá bom? E vou colocar novamente ali a atividade do filme Etal. O filme Etal é um filme muito bom, é um filme de meia hora, tá bom? Eu trabalho aí em 15 minutos, 2 blocos de 15 minutos, e aí você precisa assistir esse filme, preencher ali uma folha-resposta, colocando as suas impressões desse filme. Então, essa daí é a atividade referente à aula inaugural, tá bom? Eu vou colocar ali no grupo também uma atividade referente à aula de hoje, tá? São 3 perguntas referentes à aula de hoje, você vai preencher
vai enviar para o meu e-mail, tá bom? Aí a gente não está aqui, eu quero apenas ver a sua interação com a aula de hoje. A gente não está ao vivo, né? Não está no pessoal, então é necessário ver aí qual foi a interação do aluno em relação à aula de hoje. Então, haverá uma atividade sobre a aula de hoje e também uma leitura de um artigo que vai caminhar um pouco além da aula de hoje, tá bom? Então, em relação ao artigo, você só vai responder assim, li o artigo, tá bom? Li o artigo, mas eu queria ver a sua interação em relação à aula de hoje, então eu vou colocar ali um formulário depois, né, no final da aula de hoje, um formulário com 3 perguntas a respeito da aula de hoje. Você vai preencher esse formulário e estará enviando para o meu e-mail, tá bom? E aí nós vamos, aí ok, atividade feita, beleza? Bem, aproveitando aqui, na nossa próxima aula da Escola de Missões, deixa eu só abrir aqui no calendário, a nossa próxima aula, ela ocorrerá, claro que a gente vai fazer uma arte aí para estar divulgando e tudo mais, isso daí, mas a nossa próxima aula, deixa eu ver aqui, ela ocorrerá no dia 24 de maio, tá bom? 24 de maio, à noite, a nossa próxima aula. Quem estará participando conosco um irmão que ele tem uma longa experiência aí na área missionária. Deixa eu só pegar aqui para falar o nome correto dele aqui para vocês. Não sei se você conhece, Caio, é o irmão Charles Cabral. Ele trabalhou durante muitos anos na FM, ele foi missionário aí lá no Amazonas. A FM é uma agência adventista de fronteira, ou seja, é uma agência adventista que trabalha enviando missionários em países onde a igreja não tem a mínima estrutura, né? Então, nós temos uma agência de apoio à missão adventista, que é a FM, que ela envia missionários para locais onde não existe estrutura alguma da igreja, não existe associação, não existe escola, não existe nada, 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 nada. Quem estava aqui no Triângulo conheceu a Aline Piologo, que ela trabalhou na FM. Então, a FM ela vai para um país, para uma região onde não existe a mínima estrutura da igreja adventista, não tem contato com o adventista, não existe nada da igreja lá. E a FM, então, ela desenvolve ali os trabalhos da igreja, inicia a pregação do evangelho e estabelece ali alguma estrutura, uma escola, um centro de influência ou algo semelhante. Quando, então, o negócio está bem estruturado, bem montado, é entregado para que a igreja administre, né? Cuide daquele local, né? Então, a FM, eu vou dizer assim, eu costumo dizer que eles são os Jedi da missão, né? Os MacGyver aí, faixa preta, porque é aquela galera que é raiz mesmo, né? Desbravador raiz. Vai para locais onde você não tem telefone de associação, não tem como você ligar para o pastor. Existem experiências da FM que literalmente jogam o indivíduo do helicóptero e falam: ó, daqui a 2 anos a gente se encontra, daqui a 1 ano a gente se encontra aqui nesse mesmo ponto. Nós vamos achar você. É mais ou menos assim. Então, são experiências fantásticas. E vocês, então, na próxima aula, estarão aí com um indivíduo aí que tem uma experiência muito grande também nessa área aí da missão, tá bom? Então, os recados são esses. E aí, pastor Caio, pode prosseguir aí para a próxima aula e no final a gente faz aí o fechamento. Próximo tema, pastor. Perdão, valeu. Maravilha, pastor, obrigado. Só seguindo essa ideia de recursos para você pesquisar, entender e procurar dados e estatísticas sobre missão e sobre situação mundial, coloquei aqui no chat algumas opções, tá? Além do Joshua Project, você tem aí o Wycliffe Global Alliance, onde você tem aqueles dados sobre linguagens, traduções da Bíblia. Você pode, inclusive, acompanhar ali o que eles fazem. Tem a Adventist Archives, que são estatísticas da igreja, da Conferência Geral, onde tem ali dados dos mais variados tipos, tá? Sobre o estado da igreja, a história da igreja também, tem muita coisa ali que você pode pesquisar. Tem esse aí, ó, o World Christian Database, que onde você pode encontrar aqui também muita coisa interessante. O worldmeter.com, o missiontothecities.org, que é da Conferência Geral,
e esse Operation Word. Também tem muita coisa interessante aí para você pesquisar, tá? Coloca no Google lá e você vai ter facilmente acesso a esses recursos. É dali que você pode... E ainda tem o barna.com, né? Barna.com, Instituto Barna aí, que é talvez hoje um dos maiores institutos de pesquisas cristãos também do mundo, ok? Então, vamos lá, vamos nessa parte final, então, completar aqui a nossa missão de hoje. Deixa eu pedir a ajuda aqui do meu cronômetro. Então, como eu falei, esse é um dos recursos que a Igreja Adventista te oferece, que é o Adventist Archives, onde você pode procurar muita coisa interessante, ó, desde estatísticas, arquivos online, você encontra aí Review and Herald, por exemplo, do tempo de Ellen White, tá? Tem enciclopédia, tem muita coisa interessante. Ah, pastor, mas eu não consigo ler o inglês. Aproveita que o Google hoje ele traduz qualquer página em inglês, o Google dá a opção de traduzir em português. Claro que não é o ideal, não é tão fiel assim na tradução, mas é suficiente para você pegar a ideia, tá? Um outro recurso da igreja que você precisa conhecer é o Institute of World Mission.org, que é o Instituto Mundial de Missões da Igreja, tá? Apoiado pela Igreja, a Conferência Geral da Igreja Adventista. Ali você tem podcast, ali você tem webinários, você tem muitos recursos. Outro site muito importante para você aprender sobre religiões majoritárias, religiões ali do leste asiático, do sudeste asiático, dos países muçulmanos, como fazer amizade com um muçulmano, como você pode ter um contato com um judeu, como é que você dialoga, como é que você pode se aproximar de um pós-moderno, enfim, e pessoas que estão também nas cidades, que é o Global Mission Centers. Ali você encontra materiais riquíssimos para você conhecer um pouco mais sobre realidades diferentes. Por exemplo, ó, você vai conhecer o que é o hinduísmo, o que é o jainismo. Você sabia que existe isso? E o sikhismo? Pastor, nunca ouvi falar. Então, clica ali, aprende mais. Na Índia, por exemplo, ó, existe uma grande quantidade de sikhistas, né? Então, você pode conhecer um pouco mais. Ó, o jainismo, ele preza muito pela não violência e o vegetarianismo. Olha a ponte e a porta que nós temos como igreja adventista para poder chegar numa pessoa como essa, através das verdades que nós temos sobre o nosso regime alimentar. E tem esse também, que é o missiontothecities.org, onde você encontra ali algumas dicas fantásticas de como servir a sua cidade. Clica ali, ó, e você vai ter vários passos, várias recomendações, várias maneiras para você alcançar o seu bairro. Ellen White diz, lá no Ministério para as Cidades, o seguinte: o mundo é o campo do ministro do Evangelho e a família humana inteira é a sua congregação. Então, meu querido jovem, você que ouve aí e está, quem sabe, preocupado com o que você vai fazer depois daqui, compromissos, tarefas, estudos, trabalhos, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. O seu campo é o mundo. O mundo é o campo do ministro do Evangelho. Você não mora numa cidade. Você ministra a uma cidade. Você não mora numa rua, você está em missão na sua rua. Você não vai para outro país, você vai para o campo missionário, que é o mundo inteiro. A família humana inteira é a congregação do missionário que conhece e sabe qual é o poder da missão de Deus. Por que ser um missionário? Nós vimos o para quê, né? Para que a missão? Para que pregar o evangelho? Para que ir para outro lado e fazer uma coisa que eu posso fazer aqui? Essa dúvida você já não tem mais. Porque você viu que existem bilhões que não têm a oportunidade, por exemplo, de ter uma Bíblia na mão. É por isso que nós vamos. Para que eles tenham a oportunidade.
O evangelho, Mateus 24:14, será pregado a todo mundo, então virá o fim. O evangelho será pregado, não diz que vai ser aceito, mas todos precisam ouvir pelo menos uma vez sobre o evangelho. Eu recomendo aqui esse livro, ó. O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. Esse autor aqui é fininho, dá para sentar e ler uma vez só. Ele diz o seguinte: ninguém tem o direito de ouvir 2 vezes sobre o evangelho, sendo que hoje existem bilhões que não ouviram nem pela primeira vez. Tá? Então, enquanto você espera Cristo voltar pela segunda vez, existem bilhões que não sabem que ele veio pela primeira vez. Não sabem que ele nasceu, que viveu entre nós, e muitos não sabem nem que ele existiu. Enquanto isso, 94% da população do planeta conhece a marca Coca-Cola. É a marca mais conhecida da Terra. E o nome Jesus é desconhecido para quase 1/3 do planeta, os 28% que eu falei para você. Existem benefícios quando nós colocamos em prática a missão de Deus em nossa vida. Nós recebemos bênçãos. Quando servimos aos outros, descobrimos que nós somos abençoados. E se você já participou, por exemplo, de qualquer missão Caleb, qualquer One Missão, ou, enfim, distribuição do livro missionário, você tem um relato para poder contar da bênção que foi quando você começa a viver para outra pessoa. Existem bênçãos que vêm da pregação do evangelho para você, mas também tem bênção que vai ao encontro daquele que você prega. As pessoas, os recebedores da mensagem, também são abençoados. E a igreja é poderosamente abençoada quando envia pessoas. Sabe por que hoje existem institutos de missão? Porque a igreja local perdeu o seu poder de fogo. Se você for em Atos, você vai perceber que quem envia pessoas para o campo missionário é a igreja local. Aí nós não vamos ter tempo de falar aqui sobre isso, mas eu tenho uma apresentação aqui, uma pregação que eu falo sobre a igreja de Antioquia. Antioquia conheceu Paulo e Barnabé. E aí o Espírito Santo uma vez ali interrompeu a reunião e disse: pega Paulo e Barnabé e envia. E eles oraram e enviaram Paulo e Barnabé. A igreja de Antioquia era muito relevante e foi em Antioquia que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ou seja, amigos, quem envia é a igreja local. Infelizmente, os institutos e agências surgiram, não infelizmente porque existem, mas infelizmente porque hoje a igreja local mal prega o evangelho no seu contexto. Não sei, aí na Mineiro Oeste deve ser diferente, pastor Alexandre. Eu ouvi falar que as igrejas aí são as melhores do Brasil, mas por onde eu passo, eu encontro igrejas mortas, sem vida, irmãos preocupados com coisas que vão queimar na volta de Jesus e despreocupados com pessoas que vão herdar o reino de Deus. Como o pastor falou, nós produzimos muito materiais e fazemos muitas programações para adventista ver e receber. Fazemos festas quando tem 5 não adventistas na igreja, né? É o Pentecostes. Percebe que tem alguma coisa errada aí? O poder do envio está na mão da igreja local. Em nome de Jesus, na Mineiro Oeste, nós teremos essa realidade. Porque o convite está no imperativo. Não é um que tal? Não é um pode ser. O primeiro e último missionário é Deus. Como diz um grande missionário, David Livingstone, ele fala o seguinte: e Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, se ele é preocupado com a missão, por que você e eu não seríamos? A nossa grande comissão não pode ser a nossa grande omissão. Qual é a motivação? Tem que ser o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho.
Se ele ofereceu o filho não pode ser apenas para você ou para os seus compatriotas, precisa ser de todo habitante da terra, precisa ser para todas as etnias que vivem sobre essa terra. Nenhuma etnia tem o direito de ficar sem saber que o Cristo foi levantado sobre a terra, porque todos seriam atraídos ao seu nome, diz o Evangelho de João. Quem envia é a igreja? Quem envia é o pastor? Somos apenas veículos. Eu falei que a igreja é que deve enviar, significa que nós enviamos porque alguém nos enviou primeiro, nos chamou primeiro. Mas quem envia aqui é o poder do Espírito Santo através da igreja. Em que base somos enviados? Quem é enviado? A quem somos enviados? São perguntas que você tem que responder. O que deve ser feito? Qual é a fonte do poder para a missão? Não são recursos. Nunca fomos tão ricos. Nunca tivemos tanto dinheiro em caixa na história. O problema é que também nunca tivemos tantas pessoas no anonimato, sem se envolver, no descompromisso, no banco da igreja, só assistindo. Qual é a duração da missão? Você sabe que o combustível da missão é a adoração. A missão tem um prazo de validade, é a volta de Cristo. Mas no céu, a adoração continua. Então, nós fazemos missão porque não existe adoração no mundo. E nós preparamos uma geração que adore o Senhor em espírito e em verdade. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Não é para converter pessoas ao adventismo somente, porque isso faz o católico, isso faz o batista, isso faz o muçulmano, tá? Qualquer um faz isso. O que nós fazemos é preparar a humanidade para receber o último convite divino a esse mundo. A última mensagem, a última pregação, temer a Deus e dar-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. Você precisa entender Apocalipse capítulo 10, capítulo 12, capítulo 14. Essa é a sua identidade profética e missionária. Se você não conhece Apocalipse 10, 12 e 14, meu amigo, você pode ser um batista do sétimo dia. Você pode ser um católico do sétimo dia, mas você não é um adventista do sétimo dia. Apocalipse capítulo 10 diz que aquele livro que foi doce na boca caiu no estômago amargo. Aqui fala dos pioneiros, quando descobriram a decepção de que Cristo não voltou em 1844, mas ali o anjo diz, isso aconteceu porque importa que você pregue ainda para muitas nações, tribos, línguas e povos. É dali a nossa certidão de nascimento. A nossa identidade está no Apocalipse capítulo 12, onde diz que ali está os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Chegou a hora do juízo. Essa é a nossa marca. É dali que vem a nossa autoridade. A grande comissão não é uma grande sugestão, nem uma grande opção. Para compreender, você precisa experimentar, mas não basta só experimentar, você tem também que compartilhar. Porque Jesus é o único Salvador, Ele é Deus, é de graça, mas não é sem graça. A graça é de graça, mas não custou barato. Custou o sangue do Filho de Deus e é para todos. Como adventistas, amigos, nós não podemos perder a noção do remanescente. Se nós perdermos isso, podemos ser chamados de qualquer coisa. Não somos adventistas porque temos uma marca. Nós somos adventistas porque nascemos da profecia. Placa qualquer igreja coloca. Doutrina qualquer igreja inventa. O nosso negócio é o DNA profético e missiológico. Nós nascemos com a missão. A pregação do retorno de Cristo.
e nós morreremos com a missão. Nós nascemos com o objetivo de alcançar todas as nações da terra e nós vamos terminar com o objetivo de alcançar todas as nações da terra. O nosso início e o nosso fim estão preenchidos de ponta a ponta com a missão de Deus. Jesus Cristo disse em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Se você é um seguidor de Cristo e não está sendo enviado, desculpa, você não é seguidor de Jesus. Você pode ser seguidor de Buda. Você pode ser um seguidor de Hare Krishna. Você pode seguir, quem sabe, Maomé. Foram excelentes seres humanos, todos esses que eu mencionei, mas morreram e estão dormindo no pó da terra. Se você realmente é um discípulo de Cristo, como diz Ellen White, todo discípulo nasce no reino de Deus como missionário, você precisa estar sendo enviado. Se você não dá um estudo bíblico para alguém, pastor, não sei dar estudo bíblico. Então, se você não tem uma vida relevante, que faça alguém se interessar pelo evangelho, pela sua vida, meu amigo, faz o seguinte, pega sua trouxinha de roupa, de coisas, e vai procurar outra igreja. Não fica ocupando espaço, não. Sai fora. A igreja adventista não precisa de mais adventistas sentados no banco, porque disso a gente já está cheio, a gente não aguenta mais. A igreja e Deus procura membros convertidos a tal ponto de entender que não podem ficar parados mexendo nos seus próprios dodóizinhos. Sabe por que existe tanto dodói na igreja? É porque não tem pregação do evangelho. Porque quando você começa a se envolver com a missão, quando você começa a se ocupar com pessoas, quando você começa a dar estudo bíblico, quando você começa a visitar o povo, quando você começa a se envolver com pessoas, você olha para a sua vida e fala assim, que miserável que eu sou. Como é que eu vou olhar para mim? Como é que eu vou reclamar da situação que eu vivo? Se existem bilhões que nem sequer ouviram falar do nome de Jesus, basta você atravessar a rua e começar a fazer algo por alguém, que você vai perceber que tem gente que passa 10 vezes pior do que você está passando. Então para de achar que você é a última gota de suco de laranja gelada do deserto e começa a fazer alguma coisa pelo Cristo que morreu por você. Jesus Cristo em breve virá. Ele chama crentes à obediência por amor, não por obrigação. E nem por dor de consciência, sabe? Ai, tá bom. Ai, eu tenho que pregar o evangelho. Poxa, eu não aguento mais esse negócio, mas não gosto disso. Não, então não faça isso. É o que eu falei para você. Vai fazer outra coisa. Vai embora. Vira qualquer coisa aí, escolhe uma igreja, sabe, com uma musiquinha legal, um templo bacana, jovem, sabe, aquele oba-oba, faz o que quiser, que não dá nada, graça barata. Vai. Agora, se realmente você quer entrar para o grupo de Isaías 58, que diz os restauradores de veredas, os reparadores de brechas, que são os guardadores do sábado, que vieram a esse mundo com o único objetivo, anunciar a todos que Cristo em breve voltará e que nós devemos nos preparar também preparando outros. A sua preparação tem que ser preparando outra pessoa. Se você se prepara para uma festa sozinho, você corre o risco de ficar de fora. Quando você se prepara para a festa, preparando os outros, você entra na festa não porque você merece, mas porque você viu o preço e o valor da preparação. Tudo isso que eu falei para você, será que faz sentido? A escola de missão, queridos, ela não existe com o objetivo de te dar um conhecimento, tá? Isso aí você consegue qualquer cursinho pela internet. Nós estamos aqui para poder despertar no seu coração um chamado profético e missiológico dessa igreja aqui da Céu da Profecia, que venham os 3 anjos no meio do céu, dando as últimas mensagens a esse mundo, e que você precisa fazer parte desse movimento, porque senão, meu amigo,
você vai ser levado pela avalanche das críticas, avalanche das dúvidas, dos questionamentos, dos achismos, das ideologias. Fundamenta a sua identidade na profecia e na missiologia dessa igreja, que pode passar tufão, pode passar furacão, você não vai sair desse movimento, porque você entendeu que você não faz parte de uma igreja, você faz parte de um movimento profético e missiológico que está preparando a humanidade para estar de pé, adorando o Senhor em espírito e em verdade, com Cristo voltando nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Esse é o nosso negócio. É por isso que nós existimos. É por isso que a sua igreja abre. Não é para ficar oferecendo programaçãozinha espiritual. Ellen White diz que nós deveríamos pregar menos e fazer mais, sabia? Mas, amigos, nós teríamos aqui a noite inteira para falar. O que eu gostaria de deixar no seu coração é que você pegue esse momento que o pastor Alexandre, junto com a administração da Mineiro Oeste, está oferecendo para você, e beba cada gota, cada gole que você der desse aprendizado. Não é apenas na cabeça, deve ser colocado aqui dentro, ó, no coração. Se as pessoas perceberem que você tem convicção naquilo que você acredita, você não vai precisar chamá-las ou convidá-las para acreditar na mesma coisa que você. Elas vão dizer: ei, Stephanie, ô Roberta, ô Brenda, Alciane, ô Ebert, Johnny, me dá esse negócio aí que você tem. Eu preciso, eu quero. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde e desperte o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Caio. Fantástico, né? Realmente é uma aula que nos leva a pensar e, na verdade, repensar, né? O nosso cristianismo, repensar o nosso adventismo. A gente não pode pensar que a minha vida espiritual ela é mais importante. O meu crescimento espiritual ele está ligado ao prejuízo da obra mundial, né? Infelizmente, às vezes eu observo muito isso em algumas igrejas, em alguns movimentos, né? Onde não, eu preciso se preocupar com a minha vida espiritual em detrimento do crescimento da igreja, do crescimento da missão mundial. É como se a organização ou a missão mundial fosse algo que nasceu por acaso, fosse algo pequeno, né? Não, custou muito esforço, custou muito sangue nós chegarmos onde nós estamos hoje, e a gente tem que dar esse mesmo sangue, esse mesmo esforço para a pregação do Evangelho. Nós temos aí ainda uns 8 minutos, né? Aí que podemos desfrutar. Alguns aqui já pediram para eu colocar no grupo. Eu já coloquei lá no grupo de WhatsApp aqueles que estão solicitando aqui para entrar no nosso grupo da missão, tá bom? Eu já coloquei lá no grupo também todos esses sites. O pastor Caio mencionou aqui para a gente. Quando ele estava falando, eu fui colocando os links lá no grupo para que você possa ter acesso. Irei colocar também esses 2 PowerPoints que ele utilizou, tá bom? Na aula de hoje, estarei compartilhando aqui com vocês, mais breve, daqui a pouco, né? Estarei colocando lá no grupo. E colocarei lá no grupo também a leitura, obrigatória a leitura do livro Passaporte para a Missão, tá bom, gente? Acabei esquecendo desse detalhe, mas você vai ter acesso a esse material também, ok? Pastor Caio, eu posso abrir aqui esses minutos que nos restam para perguntas? Talvez alguém queira fazer alguma pergunta referente ao tema estudado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao pastor Caio? Temos aí ainda uns 8 minutos aí. Boa noite, eu gostaria. Wilde, irmão Wilde, é uma pergunta. Pode falar, irmão Wilde. Eu sou o Max Wilde, aqui de Uberaba Central. O Caio falou muito aí sobre o cristianismo meia boca, né? Os pica-fumo, como diz um pastor amigo meu lá do IAM. Eu coloquei até no grupo aí,
é o seguinte: hoje a igreja tem disponibilizado muito material, treinamento, livro, estudo bíblico, escola missionária, só que assim, o que a gente tem percebido é pouca gente se envolvendo na missão, e isso está tornando preocupante em muitas das nossas igrejas aqui. Eu estou vendo que o Zé Rubens está aí do Espaço Novo Tempo também participando. Não sei como tem sido lá na igreja dele e outras igrejas por aí afora, porque a igreja tem todo o mecanismo. A igreja está gastando muito dinheiro com Bíblia, material, mandando jovens para eventos, treinamentos. A gente é envolvido aqui com um clube de aventureiros. Então, assim, a gente está tendo muita dificuldade, pastor, de envolver a membresia nesse trabalho. Mas isso também não quer dizer que a gente não vá fazer a nossa parte. Eu queria que você nos orientasse assim uma ideia, porque a gente tem feito oração, a gente tem pedido a Deus, o Espírito Santo, na sua visão, o que pode ser feito para despertar a nossa igreja, não só aqui em Uberaba, mas ao redor de vários lugares. Muito bem, meu irmão. Essa é uma pergunta bem interessante, que nós podemos aí, em poucos minutos, dizer o seguinte. É importante sempre a gente entender que para a igreja despertar, a gente precisa sempre olhar para nós mesmos, sabe? Então, mesmo aqueles que estão envolvidos na missão, sempre existe um passo a mais que a gente pode dar. E quando eu entendo que eu preciso dar um passo a mais, preciso fazer um pouco mais, a outra pessoa que não está fazendo, que é aquela pessoa que facilmente eu poderia dar um sermão moralista ou até desmontá-lo ali com os argumentos do que acontece com uma pessoa que fica na inatividade missionária, ele vai perceber que a nossa vida, por contraste, é a melhor maneira de chamar a atenção dessa pessoa. Então, eu gosto sempre de dizer que eu preciso ser a transformação que eu quero enxergar no mundo. Entendeu? Tem muita gente que diz assim, eu vou sair da igreja porque as pessoas estão fazendo tudo de errado. Eu já penso o contrário. Se está todo mundo fazendo errado, eu vou fazer o certo. Eu vou deixar esse negócio de pregar o evangelho aí porque ninguém prega. Não, se ninguém prega, é aí que eu prego mesmo. Porque sempre alguém que passa por você vai ser chamado a fazer a mesma coisa pelo exemplo que você dá. Então, hoje o mundo conhece a nossa teologia. Eles sabem que nós guardamos o sábado e não comemos carne de porco, que é o que eles mais conhecem, né? O problema é que, às vezes, a gente tenta pregar a nossa teologia, a gente não transforma a nossa teologia em amor ou no método de Cristo. Então, às vezes, a gente esquece que o nosso estilo de vida é o maior argumento em favor do evangelho ou contra o evangelho. Então, para aqueles que estão firmes, né, como acredito que o senhor é bem comprometido com a igreja, nós devemos continuar sempre nessa direção, mas sempre vendo aonde nós podemos crescer mais, onde é que nós podemos fazer mais. Sabe, é igual aquele filme, A Lista de Schindler, me chama muita atenção aquela última cena, onde ele olha aqueles centenas de judeus ao redor dele, pessoas que ele salvou, ele começa a olhar, né, essa caneta aqui era mais uma pessoa. Esse carro, mais tantas pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar assim. Deus nos deu tanta coisa, recursos, sabedoria, conhecimento, a gente tem que fazer mais. Não a nível de salvação, não é isso. Estou falando de pregação do evangelho. Estou falando de ir adiante, de pagar o preço, de ficar um dia da semana um pouco mais tarde para dar aquele estudo bíblico que a pessoa só pode estudar às 9 da noite, sabe? Esse tipo de coisa. E aí as pessoas vão começar a perceber, poxa, eu tenho que mudar a minha vida. Eu acho que essa seria a melhor maneira de a gente fazer uma reforma. Valeu, mano. Muito bom, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui a Aline pergunta, né? Poderia colocar o nome dos livros que foram citados pelo pastor? Você conhece, pastor Alexandre, o livro Eles Gostam
eles amam Jesus, eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Coloca esse também, por favor, para eles. Tá? Eu já coloquei... Coloquei esse agora também. Outra pessoa perguntou, a Alciane perguntou, que é O Clamor do Mundo. Tem esse de Ellen White, Serviço Cristão, eu acho que nenhum adventista podia ficar sem ler. Ciência do Bom Viver, Beneficência Social, Evangelismo. Isso aí, ó, é coisa que a gente tem que beber da fonte. Sim. Tá? Eu já coloquei lá no grupo esse Clamor do Mundo, coloquei ali várias fotos, coloquei o site da editora original para vocês verem. Excelente. Tá bom? Maravilha. E aí vou colocar esse outro aí, pastor. Você só manda o print aí para não ter certeza que eu perdi ninguém aqui. Eu vou soltar aqui uma última pergunta. A gente vai avançar só uns 5 minutos no máximo aí para terminarmos. A última pergunta, eu acho que a Selma, ela está fazendo uma pergunta aqui importantíssima. É verdade, irmãos, eu acho que essa pergunta da Selma e entra também naquilo que o irmão Hilde falou. Como, e eu tenho discutido muito isso com os pastores, conversa aqui com o pastor Claudinei sobre isso, até de uma viagem que a gente fez junto agora. O tema, boa parte do tema da nossa conversa foi a esse respeito. Esse aqui, esse final de semana, eu conversei com outro presidente de campo a respeito desse assunto, dessa pergunta aqui da Selma. Esse aqui é a grande, o pulo do gato, podemos dizer, né? Porque Jesus é interessante, Jesus não orou por interessados, né? Olha o pedido de oração de Jesus: envie-me interessados, envie-me alma. Jesus não orou por isso. Jesus, ele orou o seguinte: envie trabalhadores, porque os campos estão prontos, né? Então, quer dizer que quanto mais pessoas eu tenho envolvidos no processo missionário, maior é a colheita. Entende? Às vezes a gente põe muito, vamos contratar o obreiro bíblico, vamos fazer não sei o quê. Só que a gente joga nas costas do obreiro bíblico, nas costas do pastor, só que a matemática da missão é diferente. A matemática da missão quanto mais pessoas eu envolvo no processo missionário, maior é a multiplicação, maior é o ganho. Entende? Não é eu achar que eu vou fazer missão por procuração, eu vou pagar para alguém, alguém vai resolver meus problemas, né? Então, essa pergunta da Selma, ela vai nessa... isso que os pastores têm procurado. Como, pastor, qual que é a sua sugestão aí em poucos minutos? Como despertar outros a pensar a missão assim? Né? Como essa missão aí que tem a ver com envolvimento missionário, com engajamento, não apenas pensando na missão local, mas pensando na missão mundial. Como? Qual que é o pulo do gato? Qual que é o caminho? Se você puder aí passar para a gente. Muito bem, essa pergunta complementa, né, o que o irmão Wilde colocou aí. Eu tenho lido, nos meus momentos aqui diários, esse livro Serviço Cristão, e eu gosto muito aqui de uma passagem que ela fala justamente sobre essa questão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente. Eu acho que é a maior aqui definição, né? Ou dá a base aqui do que a gente precisa pensar. Eu até coloquei na rede social esses dias. O mundo ficará convencido não pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a igreja vive. O ministério anuncia do púlpito a teoria do evangelho. A piedade prática da igreja demonstra o seu poder. Então, como despertar outros a pensar a missão assim? Além do que nós falamos ao irmão Wilde, né, que acho que faz parte da resposta também para você, Selma, mas eu acredito que nós precisamos ter mais iniciativas como essa da Mineiro Oeste, de termos uma escola de missão, de levarmos esse conteúdo que nós aprendemos aqui na escola de missão para o púlpito das nossas igrejas, entendeu? Para mostrar a realidade do mundo, desses links que vocês tiveram aí, que eu passei. Pessoal, vocês sabiam que existem apenas 9,5% das linguagens a Bíblia traduzida no idioma local? E aí começar a alertar, não como uma crítica, como uma cobrança humana, mas oferecer às pessoas a oportunidade de conhecerem a realidade, porque muitos estão dormindo porque não viram ainda a necessidade de estarem acordados. Porque dormir, amigos, é bom, é gostoso.
A zona de conforto é uma delícia, é por isso que chama zona de conforto. Sabe aquele sofazão que você senta assim, ó, parece que ele te engole, te envolve? Essa é a nossa vida. Agora, o que vai fazer essa pessoa sair dessa situação? Primeiro, como eu falei para o irmão Wilde, a sua vida tem que ser o maior argumento a favor do evangelho. Segundo, você precisa falar sobre isso. Você precisa falar sobre isso. E eu colocaria aí ainda um terceiro. Você poderia criar na sua igreja um movimento missionário, não só na sua geografia, mas também fora dela, que é o que o pastor Alexandre comentou. Logo, você vai ter essa oportunidade de participar de um projeto, seja no Brasil ou na América do Sul, e quem sabe um passo adiante nos países mais desafiadores, aí como África, Ásia, para a gente poder conhecer outra cultura e também entender a profundidade da missão. Então, eu acho que são caminhos para a gente poder chegar num ponto que o Senhor deseja. Bom, muito bom, pastor. É uma pergunta realmente difícil, a gente poderia ficar, quem sabe, a noite inteira falando a respeito dessa pergunta, mas o pastor aí, você tocou em pontos importantes. Acrescentaria junto a isso, meu irmão e minha irmã, ore por isso, né? Ore. Às vezes a gente quer resolver problemas espirituais com armas muito lógicas e humanas, né? Então, ore, Senhor, Senhor, como que eu vou despertar a minha igreja para a missão? Né? A oração intercessória, gente, a Bíblia não explica a teologia da oração intercessória, não fala muito, mas a Bíblia apresenta um fato. E, em diversos momentos no texto bíblico, desde lá do Antigo Testamento até no Novo, que quando a gente ora por alguém ou ora por algo, Deus, o céu se move de maneira mais poderosa em prol daquele objetivo. Então, se você quer fazer um movimento de transformação missionária na sua igreja, com essa visão não apenas na missão local, mas também na missão mundial, ore por isso. Ore, Senhor, me mostra o caminho. Muitas das minhas conversas com os colegas, né, eu falo isso, amigo, ore, que Deus vai lhe mostrar o caminho, como que você vai envolver a sua igreja e tal. E Deus vai mostrando os caminhos e vai trazendo para você, às vezes, pessoas que pensam do mesmo modo ali, e vai se nascendo um movimento. E assim as coisas vão também acontecendo. Ok? Então, ore por isso, ore, peça a bênção do Espírito Santo. Ele é o agente positivo que nos ajuda a sermos positivos no aspecto missionário. Isso ficou muito claro lá no livro de Atos, muito claro. Então, ore por isso e Deus vai estar usando vocês, tá bom? Amigos, então foi uma benção essa aula, ok? Então, nossa próxima aula, deixa eu até salvar aqui uma imagem aqui para eu falar direitinho. Então, na nossa próxima aula, que ocorrerá aí no dia, eu falei 24 ou 26, né? Deixa eu colocar aqui. No dia 24 de maio, a gente vai fazer um banner, igual a gente fez dessa vez, vai divulgar nas redes sociais aí. Mas a nossa próxima aula, então, nós teremos aqui o Charles Cabral. Ele é jurista, escritor, atualmente ele é estudante de teologia, mas ele esteve por 2 anos em Papua Nova Guiné pela FM, tá bom? Então, ele vai ministrar aí a nossa próxima aula, tá ok? Então, se prepare, eu vou estar colocando lá no grupo o link da aula passada, da aula inaugural. A aula inaugural não foi gravada, tá bom? Me lembrei agora. Mas a aula inaugural, se todos lembram, foi uma aula inaugural, né? A gente não falou de muito conteúdo e tal. O que eu tiver aqui da primeira aula, eu vou estar divulgando novamente lá no grupo. Tá bom, amigos? Pastor Caio, então, você poderia dar a bênção final aí para a gente, por gentileza? Pastor, obrigado aí pela participação. Ó, eu sei que o pastor Caio vai voltar outras vezes, tá bom? Vai voltar aqui outras vezes. E quem sabe aí, gente... Eu tenho um sonho, gente. Eu tenho um sonho. É um sonho, né? Vamos orar por isso. Eu tenho um sonho, mas não tenho a verba ainda e não tenho a data, né? Que é pior ainda, porque a gente acaba acumulando muita função e tal. Mas eu tenho um sonho da gente fazer aí, quem sabe, um encontro presencial nosso da Escola de Missões. Eu sei que o campo é desafiador aqui, porque, pastor, o campo aqui tem, de ponta a ponta, dá 800 quilômetros. Então, a gente pensa em se reunir no local,
isso demanda custo, não é só da missão, mas principalmente da Irmandade também, que é deslocamento, é ônibus, às vezes é hotel e tal. Então, por isso que eu coloquei aqui em sonho, custo a respeito disso também. Mas quem sabe a gente fazer isso aí, um sonho que eu tenho, a gente ter uma aula presencial. Mas, pastor, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Valeu, amigo, pela força. Dá essa bênção final aí para gente. Amém, pastor. Eu que agradeço o convite, a participação. Estamos sempre disponíveis. Nosso negócio é servir a igreja mesmo. E que Deus fortaleça esse movimento missionário aí na Mineiro Oeste. E que esses 27 agora, né, que participaram desta noite, sejam uma pedra no lago, né, que influencie e leve essa onda para mais longe, para que outros alcancem também essa maturidade missionária. Então, agradeço e fico sempre à disposição. Vamos orar, então? Pai bondoso, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de conhecer um pouco mais sobre a Tua missão. A Tua missão é completa, é perfeita, porque ela é iniciada e terminada pelo Senhor. Mas o Senhor nos chama para que façamos parte desse movimento, porque ao participarmos dela, nós também somos aperfeiçoados, somos abençoados e somos formados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Cristo, nossa maior referência de missão, que deixou o céu, veio a essa terra, se tornou um de nós, viveu entre nós e morreu entre nós também. Que possamos, Senhor, dar a nossa vida por aqueles que nós também queremos alcançar. Se necessário for, nós precisamos entregar tudo o que temos para que o Evangelho chegue em pessoas que não têm a condição que nós temos de ouvir, de assistir ou de ver o que nós temos a oportunidade aqui num país tão abençoado como o nosso. Por isso, Senhor, pedimos a Tua bênção, Mineiro Oeste, pastor Alexandre e toda a administração do campo, para que cada vez mais esse movimento aumente, os irmãos das igrejas representadas entendam esse chamado e juntos possamos pregar com força este evangelho tão maravilhoso que salva a nossa vida, mas que precisa também chegar aos ouvidos de todas as nações. Por favor, cuida de nós nessa noite, abençoe aqui a Escola de Missões, que a cada dia possamos aproveitar e colocar isso como prioridade, para que possamos melhorar o nosso conhecimento e aprimorar também os instrumentos que o Senhor nos oferece para realizarmos a Tua missão. Te agradecemos, te louvamos e damos a nossa vida ao Senhor diante do Teu altar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amigos, obrigado mais uma vez. Graça e paz. Boa noite. Até a próxima. Alô, pastor. Muito obrigado, amigos. Deus abençoe. Na nossa próxima aula, nós vamos dar detalhes aí da nossa viagem missionária. Nós vamos começar já a planejar isso aí, tá bom? Como missão. Então, pastor, muito obrigado, amigos. Deus abençoe. Até o dia 24, então, de maio, se Deus quiser, se programe aí, sábado, uma terça-noite, tá bom? Deus abençoe a todos. Valeu. Uma boa noite aí, amigos. Alô. Boa noite a todos. Valeu, José Rubens, Selma, fique com Deus. Obrigada, pastor. Boa noite a todos. Beijo.